Olá, em primeiro lugar eu queria te agradecer pelo tempo de estar assistindo aqui a minha apresentação do Administradores Premium. Eu acho que, primeiro, agradecer também o pessoal do Administradores pelo convite. Eu já sou um parceiro de longa data do Administradores, um projeto que eu gosto muito, que praticamente vi nascer. Acho que é muito legal para o Brasil ter um portal como o Administradores e o que ele se tornou, né? Acho que é muito bacana esse projeto como um todo. Então, agradecer ao Administradores, agradecer ao seu tempo para a gente falar de tempo. Porque nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre alguns insights, algumas dicas sobre produtividade. A gente vai ter um tempinho muito objetivo aqui, mas apesar de ser um assunto muito extenso, muito longo, que depois você pode procurar saber mais informações nos meus sites, no Produtividade Pessoal com BR, enfim, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto de produtividade como um todo. Eu sou o Christian Barbosa, eu sou um especialista nesse assunto de produtividade há mais de 10 anos, sou fundador também da Tríade PS, que é uma consultoria multinacional especializada nesse assunto de produtividade. Tenho 6 livros publicados sobre esse assunto e a gente atende hoje no Brasil mais de 50% das maiores empresas brasileiras, ajudando essas empresas a terem um nível superior de performance e os seus colaboradores a terem mais tempo no seu dia a dia. E também em alguns países aí no exterior. E eu queria começar essa apresentação falando um pouquinho sobre algumas coisas que as pessoas têm com relação ao tempo, né? Porque acho que uma das coisas que todo mundo reclama hoje em dia no Brasil, acho que tem 3 grandes coisas que as pessoas reclamam no Brasil. Primeiro é imposto, né? Todo mundo reclama que é imposto e provavelmente você aí na sua empresa, seja você um funcionário, um empreendedor, provavelmente você sofre com relação a isso. A segunda coisa que todo mundo reclama é que não tem dinheiro para nada. E dinheiro se torna um grande problema, o mês está no meio, o dinheiro já acabou, mas aí acho que vocês podem ver o vídeo do meu grande amigo Gustavo Cerbasi, parceiro, a gente tem um livro juntos, inclusive, Mais Tempo, Mais Dinheiro, que também está aqui no Administradores, algumas dicas para vocês. E a terceira coisa que todo mundo reclama é obviamente a falta de tempo. Todo mundo diz hoje, não tenho tempo, estou corrido, não tenho tempo para nada, e o tempo se transformou num grande vilão hoje, né, das pessoas, e na verdade mais do que um vilão, o tempo se transformou num luxo. É luxuoso hoje você ter tempo, né? Quem tem tempo hoje, acho que é um dos maiores bens que as pessoas podem ter e usar a seu favor. O tempo permite você ter tudo, porque muitas pessoas falam assim, o mais importante na vida é ter dinheiro, mais importante na vida é ter família, mais importante na vida é ter saúde e tal. Isso tudo é legal e é importante, não estou querendo desmerecer nenhum desses pontos, mas mais importante que qualquer coisa que você possa pensar, sem dúvida nenhuma, é você ter tempo, porque tempo é aquela coisa que é a base para você formatar qualquer outra atividade. Para você ter mais família, você precisa de mais tempo. Para você ter mais saúde, você precisa de mais tempo. Para você ter mais dinheiro, você precisa ter mais tempo. Então, tempo é a base para você conquistar qualquer coisa que você queira na sua vida e no seu dia a dia. E, aliás, essa é uma frase também que eu já quero desmentir, né? Porque o pessoal fala que tempo é dinheiro. E não é verdade. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é a base para você formar dinheiro, para você formar riqueza e prosperidade. E quando eu falo riqueza e prosperidade, não estou falando de você se tornar milionário, mas estou falando de você se tornar próspero. Uma vida próspera, uma vida que é focada naquilo que é importante para você, uma vida que realiza aquilo que você sonha para o seu dia a dia, para a sua família, para os seus filhos, uma vida que traga saúde para você e bem-estar como um todo. Porque muito se fala de qualidade de vida, né? E qualidade de vida não é alguma coisa que você compra na farmácia ou numa livraria. Qualidade de vida é uma atitude de você ter mais tempo, de você ter muito mais produtividade dentro da sua rotina, do seu dia a dia. E o que eu ensino para as pessoas é que você não precisa trabalhar mais, você só precisa trabalhar de forma mais inteligente, porque é trabalhando de forma mais inteligente que você consegue ser mais eficiente, mais produtivo e, obviamente, ganhar tempo na sua rotina, no seu dia a dia. Porque os números estão contra a gente. Pra vocês terem uma ideia, lá na Tríade a gente faz muita pesquisa, a gente investe muito dinheiro em pesquisa em várias etapas. A gente tem pesquisas com relação à neurociência, a gente financia alguns estudos de cérebro mesmo, com ressonância magnética funcional. A gente tem estudos com base em software e estatística com relação à produtividade. E a gente tem estudos comportamentais e tem pesquisas gerais de amplitude geral. A gente tem uma pesquisa que a gente faz todo ano com esses nossos clientes das multinacionais e grandes empresas brasileiras, que a gente pergunta como que as pessoas usam o seu tempo. Eu fiz até uma vez uma parte dessa pesquisa em conjunto com o pessoal do Fantástico e a revista Você S.A. E os números, eles são assustadores quando a gente fala de tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente faz uma pergunta que é o seguinte, você enrola durante o horário de expediente? E aí tinha várias opções, o cara pode colocar 0 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. E o resultado é que 80% dos brasileiros afirmam que enrolam de 30 minutos a 3 horas por dia durante o horário de expediente. Ou seja, as pessoas estão realmente gastando muito tempo à toa. Aí você pergunta, mas o que você está fazendo? E aí os dados mostram que as pessoas estão em redes sociais, mais de 60% vivem em redes sociais durante o horário de expediente. Você tem pessoas que estão jogando durante o horário de expediente, você tem pessoas que estão
Quando você fala, nossa, jogando, tem muita gente que está jogando. Eu não sei se você já viu isso, mas às vezes a reunião está chata e o cara está lá no Candy Crush pedindo vida para você. Né? Então, as pessoas estão desperdiçando muito tempo. Tem pessoas que veem pornografia, 11% das pessoas veem pornografia durante o horário de expediente. Né? Então, quando a gente para pensar, a gente fala, pô, será que realmente eu não tenho tempo? Ou será que eu estou usando muito mal o tempo que eu tenho disponível? E essa reflexão que a gente tem que fazer todos os dias, a todo momento. Será que a minha vida está corrida, o tempo corre mais rápido do que eu estou achando? Ou será que eu estou acelerado internamente? Porque eu sempre falo o seguinte, o teu caos interno é o que gera o seu caos externo. Se você não consegue mudar esse caos interno, o externo vai ser um caos, vai ser corrido. E você vai falar para os outros assim, como está a vida? Nossa, está uma correria, porque internamente você está correndo. E a gente não pode correr. Eu defendo que a gente tem que parar de correr e começar a andar. Você tem que começar a andar no seu dia a dia, na sua rotina. Outro dado de pesquisa interessante mostra, eu tenho uma empresa no Vale do Silício, a GoBox, que é uma startup de inteligência artificial para gestão de e-mails e alertas de prioridades. E lá na GoBox a gente fez muita pesquisa com relação a e-mail, né? A gente pegamos alguns estudos de Stanford e tal, que é a universidade próxima, que tem muitos dados interessantes sobre a tecnologia tanto de inteligência artificial quanto de e-mails. Mas hoje a média do brasileiro é gastar em torno de 2 a 3 horas por dia respondendo, deletando, gerenciando os seus e-mails na sua rotina. Ou seja, quase 3 horas diárias lidando com o e-mail. Eles falam assim, pô, eu trabalho 10 horas às vezes por dia. Talvez essas 10 horas, se é o seu caso, talvez seja por causa que você está gastando muito tempo com o e-mail. Daria para diminuir isso. A gente sabe hoje que com algumas boas práticas, aí você consegue diminuir o seu tempo no e-mail até 30%, 40%. E isso corporativamente. A gente já fez isso em muitas organizações, onde nós criamos estratégias para a organização inteira diminuir o volume de mensagens dentro da companhia e a gente consegue reduções da ordem de 30%, 40%, reduzindo o tempo das pessoas que estão envolvidas no processo e também diminuindo o volume de custos que essas empresas gastam com relação ao e-mail. Então dá para a gente criar alternativas com relação a isso. Outro dado, aqui no Brasil mostra que 7 em cada 10 brasileiros que trabalham, que têm uma rotina de trabalho dentro de um escritório, afirmam que estão estressados. Ou seja, o estresse também virou uma doença da moda, né? Hoje em dia também é chique dizer que você está estressado, né? Se você não está estressado, você virou vagabundo. Você lá está com 10 amigos no churrasco e os caras perguntam, e aí, como é que vai a vida? Se você não está estressado, os caras falam, nossa, o que aconteceu? Está de férias, perdeu o emprego? Né? Porque hoje as pessoas estarem com uma agenda lotada é um sinônimo de, eu sou requisitado, eu sou importante. Na verdade, as pessoas têm orgulho de mostrar a agenda lotada. E a gente tem que mudar esse padrão. Você não pode ficar com essa coisa de agenda lotada, não. A gente tem que ter o seguinte, tempo para fazer escolhas. Né? E aí você fala assim, mas Cristian, é fácil de falar. Porque às vezes você é empreendedor, você faz uma coisa, está vendendo, você tem o seu próprio tempo, né? Você não é que nem eu, às vezes um funcionário que vendeu, entre aspas, o tempo para a empresa. Mas é aí que eu falo, todo mundo tem o poder de escolha do seu próprio tempo. Por mais que você tenha vendido o seu tempo para uma empresa, por mais que você esteja vendendo o seu tempo para alguém, porque todo mundo vende o nosso tempo, eu vendo o meu tempo, você vende o seu tempo. Então o que acaba acontecendo é que quando o seu chefe vai lá e fala, olha, faz esse relatório aqui agora, e ele vai embora, a decisão de você fazer o relatório, ficar no Facebook, é sua, porque o tempo é seu. Então, em última instância, você se torna o protagonista do seu tempo, e é isso que a gente tem que avaliar. O quanto que eu realmente controlo do meu tempo, o quanto que eu delargo, às vezes, do meu tempo. Isso a gente tem que realmente trazer no nosso dia a dia na prática. Último dado de pesquisa para a gente fechar. Vocês terem uma ideia, apenas 1 em cada 10 pessoas consegue completar 100% da sua lista de tarefas no final do dia. É crítico isso, né? As pessoas fazem aquela lista com um monte de coisa e chegam no final do dia e não completam nada. E dá para mudar esse quadro, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Se eu não conto, todo mundo me pergunta, eu já queria me apresentar, falo assim, pô, por que tu fala de gestão de tempo, né? O que fez você se tornar o maior especialista nesse assunto no país e fazer tanta pesquisa sobre esse negócio? Todo mundo faz essa pergunta. E eu digo o seguinte, a gestão de tempo aconteceu na minha vida por um acaso. Um acaso bem dolorido, eu diria, de passagem. Porque isso não é um assunto que você chega lá para tua mãe e fala, mãe, você é especialista em produtividade. Não, ninguém fala isso. Isso aconteceu na minha vida, porque eu tive uma empresa, contando a minha história bem rapidamente, eu sempre quis ser empresário na minha vida inteira, desde os 7 anos eu sonhava em ser empresário. Aí quando eu tinha 13 para 14, eu passei numa prova da Microsoft e me tornei um dos profissionais da Microsoft mais jovens do mundo. A Microsoft me convidou para trabalhar lá com eles em Redmond, junto com o time do 95, mas eu não queria ficar na Microsoft, eu queria ter minha própria empresa. Em 95, eu abri minha primeira empresa, que foi a Blue Eagle, tinha 15 anos na época, e essa empresa era uma empresa de tecnologia. A gente, na verdade, fazia desenvolvimento de software
para a internet que estava basicamente começando, né? Mas o primeiro ano da empresa foi meio nulo, ninguém dava muito crédito para um moleque de 15 anos que estava de manhã na escola e de tarde tinha um telefone em casa que era a minha empresa. Só que eu tive a oportunidade de fazer o primeiro portal de internet da América Latina, que foi um portal do grupo A Tribuna, que era da Globo, e foi o primeiro grande portal. Esse portal acabou crescendo bastante e divulgou para outros grandes portais. A gente fez vários outros portais. Internet Banks, tecnologia bancária, tudo para a internet. A minha empresa acabou crescendo e deu um boom. Quando eu estava com 18 para 19 anos, a Blue Eagle se tornou uma grande empresa, tinha centenas de funcionários dentro da organização. A gente tinha um faturamento grande, a gente tinha clientes grandes, a gente estava operando em vários lugares no Brasil. E o que acabou acontecendo foi que eu estressei, literalmente. Porque eu sou ainda um nerd, eu adoro ser nerd, com muito orgulho de ser nerd, nerd power. E eu sempre fui muito viciado em estudar coisas profundamente, em ler muito, em me dedicar muito às coisas que eu fazia. E eu era um nerd programador, então eu estava envolvido diretamente no negócio, né? E aí o que acabou acontecendo foi que eu comecei a trabalhar demais, 16, 18 horas por dia, de segunda a domingo, e eu não tinha controle sobre as coisas, sobre o meu tempo. Eu achava que o tempo, na verdade, era pouco para fazer tudo que eu precisava fazer. Eu era aquele cara que reclamava que o dia tinha que ter 48 horas. Eu era esse cara, falava, pô, não dá tempo de fazer, os clientes ligando e tal, não sei o quê. E eu queria cada vez mais projetos. E mesmo as pessoas falam assim, mas aí quando você ganha dinheiro, você para. Isso é a maior mentira que você conta para você. Eu conquistei minha independência financeira com 17 anos de idade. Eu já podia ter parado naquele momento. Só que o que acabou acontecendo foi que o dinheiro perde totalmente a relevância. Você se vicia no trabalhar. E quando você se vicia no trabalhar, tudo você quer mais, porque não tem limite. Porque o trabalho é infinito. E eu não tinha sacado essa história do trabalho ser infinito. Para mim, eu não via isso. Só que o meu tempo é finito. Então eu não sabia limitar o meu trabalho para o meu tempo que era finito. E aí eu comecei a ficar doente. Volume de estresse, volume de trabalho, sem dormir, sábados, domingos trabalhando 16 horas por dia. Eu comecei a ficar extremamente doente, obviamente por causa do estresse, cai a minha imunidade. E aí eu comecei a ter um monte de piripaque. Mas o mais sério deles foi que eu comecei a ter um refluxo, que virou uma gastrite, depois virou uma gastrite erosiva, depois virou uma úlcera e no final se transformou num tumor no meu tubo digestivo. E aí eu tive que fazer uma biópsia, com 18 anos de idade. E aí também nessa época eu descobri que ia ser pai da minha namorada, que eu conheci ela pela internet há 2 meses. Então imagina como foi os meus 18 anos de idade. E aí eu fui fazer a minha biópsia e o médico olhou e falou assim, cara, você é muito jovem para ter um câncer aí no teu estômago, meu. A gente não sabe o que é ainda, mas, meu, você tem que literalmente mudar radicalmente o teu estilo de vida. Ele assim, faz um curso de yoga, meditação, gestão do tempo. E quando ele falou gestão do tempo, eu falei, que coisa idiota. Falei, caramba, fiquei com essa idiotice na cabeça. Eu comentei com a minha secretária, que me inscreveu no curso de gestão de tempo que eu fui. Fiz o curso dos caras, gostei. Como um bom nerd, eu falei para ela, me inscreve em tudo que tiver de curso desse negócio. Fiz o curso dos caras milhares de vezes. E aí eles me convidaram para ser instrutor deles no Brasil, que eles não tinham aqui no Brasil. E aí eu comecei a virar instrutor dos caras, dar uma aula sobre produtividade. E eu comecei a mudar de verdade. Eu demorei, Christian, mais ou menos 3 meses para sentir um respiro no meu tempo, para não trabalhar mais sábado, domingo, para conseguir controlar um pouco mais a gestão do meu dia a dia. E aí esse hobby virou um hobby mesmo. Eu fui instrutor de mais uma porrada de outras consultorias de produtividade nesse assunto, as principais aí globais. E até que chegou um momento que eu fiz a fusão na minha empresa com uma agência de propaganda que era do grupo da Prax, que era a Popcom, e fiquei junto com eles 3 anos. Essa Prax é do Washington Oliveto, da Brasil, Javier Lucé, que é um grande grupo de propaganda aqui no Brasil. E aí depois eu acabei vendendo a participação nessa empresa e saí do negócio. E o que acabou acontecendo foi que eu fiz 2 coisas. Fundei a Triad, que é essa empresa focada em produtividade, e criei um fundo de investimento com um amigo meu chamado Thiago Aguiar, que ganhou na época o Aprendiz, com o Justus. E o Justus também quase foi meu sócio na Triad, é uma grande e longa história. E aí o que acabou acontecendo foi que a gente começou a investir em startups. Então é outra coisa que eu faço até hoje. Hoje eu tenho várias startups que eu aporto, que eu sou investidor anjo, amador, né? Não faço isso profissionalmente, mas eu olho as empresas que eu gosto. Acabo dedicando meu tempo à Triad e esses outros negócios. Tenho morado nos Estados Unidos hoje e digo para as pessoas, hoje eu aprendi a ter tempo. Hoje é um Christian que consegue ter vida, consegue ter qualidade de vida. Eu viajo muito nessa Brasil e Estados Unidos, mas gosto do que faço. Não trabalho mais sábado e domingo, tenho tempo para o meu esporte e nunca mais fiquei doente. O que mudou não foi o tempo. O que mudou foi a forma como o Christian utilizava o seu tempo. É isso que a gente precisa aprender a mudar. Porque se eu for te dar alguns insights sobre isso,
tantos anos já estudando esse assunto, aplicando nas empresas, tem 5 grandes etapas para a gente conseguir ter mais tempo, 5 grandes passos. Né? A gente poderia classificar vários, mas vamos sintetizar em 5. Primeiro, mindset. Quando eu falo de mindset, estou falando de modelo mental. O que é modelo mental? É você entender o seguinte, que você não tem que gerenciar o teu tempo no relógio, você tem que gerenciar o teu tempo no teu cérebro. É o teu cérebro que faz a gestão da tua produtividade. Não é a tua energia, não é a tua agenda, não é nada disso. Isso são fatores que complementam o processo. O que você tem que aprender é como o seu cérebro reage a isso. E demorou para cair essa ficha. Eu tive que ficar quase 3 meses junto com neurologistas, neurocirurgiões, em laboratório de ver ressonância magnética funcional para sacar mudanças do que é um cérebro produtivo e o que é um cérebro improdutivo. E eu falei, caramba, às vezes as pessoas nascem produtivas, mas elas podem se tornar um padrão mais produtivo dentro do seu cérebro, através da neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de se adaptar a novas situações, novos comportamentos, a coisas novas que você aprende. Então você está aqui aprendendo algumas coisas sobre produtividade. Então isso vai gerar novos insights para você. E aí você vai depois querer, pô, vou ler um livro sobre isso. Caramba, vou querer fazer um curso mais profundo sobre isso. Pô, vou querer usar um software sobre esse negócio. E aí você começa a fazer o quê? Mudar o seu padrão de comportamento. E essa mudança no seu padrão começa a te dar alguns benefícios, que é ganhos efetivamente de tempo no seu dia a dia. Mas não é mudando os seus hábitos, não é mudando simplesmente a forma como você atua com o seu e-mail. É muito mais profundo que isso. É mudando a forma como o seu cérebro reage às suas demandas, a como que você controla ou não controla a sua adrenalina, que são coisas factíveis e possíveis de fazer com treino, claro. Aí você fala, tudo bem, Christian, então como que eu mudo esse mindset? Para mudar o mindset, você precisa primeiro aprender a ter consciência sobre o seu tempo, que é o que eu chamo de classificação do tempo, que seria, eu criei um conceito chamado de tríade do tempo, que é o nome do meu primeiro livro, que fala do método de produtividade. A tríade do tempo é uma forma de você entender qualquer coisa que você faz na sua vida, seja pessoal, seja profissional, porque na verdade é uma coisa só, é a vida, né? E quando você tem essa classificação dessas coisas no seu dia a dia, você se torna mais consciente sobre o que você está fazendo. Essa consciência sobre o seu tempo te permite medir como você está hoje, ver as suas melhoras, te permite tomar melhores decisões, permite treinar e desenvolver o seu cérebro, uma área específica aqui chamada de córtex pré-frontal, permite com que você tenha controle maior sobre o seu tempo, sobre a sua produtividade, sobre suas prioridades. Porque hoje todo mundo fica aleatório. Nossa, o que eu estou fazendo agora? Estou cheio de urgência. E quando você acha que você está cheio de urgência, você não tem clareza de quanto que é a urgência. Então a primeira dica aqui vai para você o seguinte, tudo que você fizer, você está aí pagando uma conta, fazendo um relatório, mandando e-mail para alguém, pense o seguinte, essa tarefa ela é importante? O que é importante? Tem tempo para ser feita? Traz resultados? É uma coisa que você tem tesão de fazer aquele negócio? Você sabe que é positivo para alguém, para aqui, para a tua carreira? Ou não? Será que esse negócio é urgente? Tem aquela pressão, estresse, correria, você tem que parar tudo para fazer, né? Ou será que é uma coisa que você fala, putz, esse negócio não vai servir para nada, é desnecessário, sou obrigado a fazer, tenho que fazer, que é o circunstancial. Começa a classificar suas tarefas em uma dessas 3 esferas da tríade. E aí na semana faz uma análise, vê como que você está em cada uma dessas. Quanto você teve de urgência, quanto você teve de coisa importante. Isso já vai te dar o quê? Um impacto. Fala assim, caramba, numa semana, com 100 coisas que eu fiz, eu tive 70 coisas urgentes, 10 coisas circunstanciais e só 20 coisas importantes. Aí você fala, caramba, estou usando mal meu tempo. E isso começa a querer fazer uma mudança com relação a isso. Falei de mindset, falei de classificar o tempo. Terceira parte, você precisa de uma metodologia de produtividade, um método. O que é o método, na verdade? Ele vai te dar uma forma de como planejar, de como priorizar, de como lidar com o seu e-mail, de como que você lida com a sua energia no seu dia a dia para aumentar a sua energia e coisas desse tipo. Então tem alguns métodos no mercado. Eu defendo e a gente desenvolveu um método tríade que é baseado em quê? Estatística e ciência. Então a gente não tem achismo. A gente não fala assim, faz isso aqui porque vai funcionar. Não. Porque hoje o pessoal fala muita asneira, eu ouço muita besteira em produtividade. Porque com essa coisa de gerar muito conteúdo, né, o pessoal acaba pegando uma besteira daqui, uma besteira dali junto e fica um besteirão. E existem coisas que são muito inúteis e que não funcionam. Tipo coisas antigas que o pessoal falava. Por exemplo, o pessoal fala assim, você precisa de 21 dias para mudar um hábito. Essa é a maior mentira que contaram para você. A neurociência já provou, é muito mais tempo. Né? Você está levando aí de 30 dias até 70 dias para você fazer a média de mudança de um comportamento que você introduziu para você. E o pessoal fala ainda de 21 dias, na verdade. Então tem muita coisa nova que foi descoberta. Você precisa de um método que te ajude a estruturar isso. Esse método vai te dar esses argumentos para você mudar o seu mindset. Porque você aprendeu a planejar de um jeito. Talvez você chegue e fale assim, o que eu vou fazer hoje aqui? E faz a lista. Esse é o teu jeito de planejar, já é um método que você tem aí. Só que talvez não seja um método que te ajude a ter mais resultados. Então o que você precisa fazer é mudar esse método, fazer algumas mudanças para esse método te ajudar a fazer você sair do lugar. Falei de mindset, falei de classificação, falei de você
procurar desenvolver, aprender um método. A quarta etapa é você tem que ter uma ferramenta. E quando eu falo ferramenta, o que eu estou falando sobre ferramenta? A ferramenta pode ser um software, pode ser uma agenda de papel, pode ser um caderno, pode ser o seu smartphone, pode ser qualquer coisa, não importa o que seja. Mas é uma ferramenta que você vai agrupar as coisas que você tem para fazer, seus compromissos, as suas tarefas, sabe, o seu conhecimento, as suas informações. Porque as pessoas, elas usam várias ferramentas hoje. E quanto mais disperso, menos você é capaz de planejar e menos você é capaz de focar. Então você só aumenta o seu problema. E as pessoas fazem uma coisa muito errada, que é fazer o quê? Usar o seu e-mail como forma de priorizar suas atividades. Ah, que eu vou fazer aqui, deixa aqui. Ele se perde e gera mais urgências. Então a ferramenta ela tem um papel fundamental. Mas olha só, nada adianta a ferramenta se eu não tenho um método para usar bem essa ferramenta. E nada adianta esse método se eu não entendo como o meu tempo está sendo usado. E nada adianta usar meu tempo se eu não estou mudando aqui, ó, meu cérebro para fazer a diferença a longo prazo. E a nossa última etapa dessas 5 para a gente conseguir ter mais tempo é o que eu chamo de persistência. Que como eu falei para vocês, não é apenas em 21 dias que você vai ter mais tempo. Você precisa constantemente, persistentemente, reforçar novos comportamentos para isso gerar uma mudança no seu modelo mental e esse modelo mental ajudar você a ter melhores e novos resultados. Com relação a tudo. Eu tenho um assunto que eu tenho visto muita coisa, lido, feito muito curso nos últimos anos, é sobre modelos mentais. E eu fiquei de cara como dá para você mudar modelos, aprender coisas novas, desenvolver coisas novas para qualquer coisa. Você tem um modelo mental para aprender inglês, você tem um modelo mental para dirigir, você tem modelos mentais. E você pode pegar modelos mentais de alta performance, de padrões bacanas e modelar eles para você. Isso é muito show de bola. Eu fiz um curso nos Estados Unidos com os SEALs, que é o grupo de elite da Marinha Americana. Foi um curso muito especial, você tem que ser convidado, não é todo tipo de visto que permite com que você faça. Mas, cara, eu vi o treinamento dos caras, eu fiquei de cara. Os caras estavam assim, eu era observador, não estava participando, estava vendo, né, o treinamento dos SEALs, ali em termos do que eles estavam fazendo, e os caras foram para a água. Puff. Aí foram lá no barquinho na água, e aí o comandante lá mandou todo mundo pular na água. Uma água, lá em São Diego, mas num gelo, sei lá quantos graus estava aquela água. Os caras tremendo. Aí ele estava lá, ele falou assim, estava no gelo, ele falou assim para os caras, tá frio? Os caras, tá frio. Ele assim, muito bem, quanto tempo vocês aguentam? Os caras assim, 1 hora. Ele assim, então vamos modelar o mindset para 3, eu volto em 3. E o cara saía com o barquinho. Os caras ficavam na água 2, 3 horas lá. Só quando eles levantavam a mão, porque não estavam aguentando mais. Aí voltavam na areia, todos molhados, assim, mais 1 hora de areia, vamos aí passar frio. E deixava os caras passando frio. Aí eu falei, caramba, o que esses caras têm? Sabe o que esses caras fizeram? Treinaram o seu modelo mental. Ele assim, o modelo mental desses caras é o que faz acontecer. Eles têm uma forma de respirar diferente, uma forma de visualizar o que está acontecendo diferente, uma forma de se isolar da situação. Frio, tal, o que está acontecendo, não importa, eles são os guerreiros de elite do país. Mas uma coisa eles fizeram, não foi musculação, não foi natação, não foi nada disso, foi treinar o cérebro. Foi treinar o cérebro, porque tinha lá um que parecia um frangotinho. O bichinho era mais magro que eu. Eu falei, isso aí tá no osso e na pele, a hora que cair na água já era. Aquele cara foi um dos que mais resistiu, ficou até o final, no final sobraram acho que 3 ou 4. E aí, cara, aquele cara lá, magrelinho, estava lá, resistiu, porque não é o corpo, não é o treinamento físico em si, é um conjunto de fatores que o modelo mental faz acontecer. Serve para os SEALs, serve para você, serve para mim, serve para a produtividade, para fazer acontecer. Esse assunto é legal, esse assunto é amplo, tem um monte de coisa, mas eu queria elencar algumas coisas aqui para te dar dicas, né? Primeiro eu queria falar um pouco sobre dicas com relação a planejamento. Porque as pessoas planejam muito mal. Né? O que é planejar mal? As pessoas planejam assim, chega no dia anterior e fala, o que eu vou fazer amanhã? E faz aquela lista de um monte de coisa. Ou chega de manhã cedo e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Faz aquela lista. E essa lista é a lista do me engana que eu gosto, porque vai chegar lá no final, 1 em cada 10 aí vão cumprir essa lista. Porque é errado isso. Planejar o dia não existe, você se torna reativo, você se torna já refém das urgências. Não dá para fazer isso. O que a gente tem que fazer? Primeiro, ter um lugar onde você centraliza essas atividades que você vai fazer, na sua ferramenta, escolhe a que mais se adapta a você. Segundo, você tem que ter uma visão não apenas do profissional, que muita gente erra. Muita gente fala assim, uma agenda pessoal, uma agenda profissional. Não, uma agenda só, as duas coisas em conjuntos. Para você olhar que hoje, se você não conseguir bem no trabalho, você vai atrasar, não vai para academia. Sabe esse tipo de coisa? É uma coisa única. Terceiro, a visão que você tem que dar para isso. Não é uma visão do dia.
Uma dica que eu dou, e isso que eu vou falar em 2 minutos aqui, a gente vem fazendo um estudo disso mais de 3 anos, é o planejamento tríade, planejamento de 3 dias. O que é o planejamento de 3 dias? Eu não vou ver só hoje, eu vou ver o que eu tenho hoje, o que eu tenho amanhã, o que eu tenho depois. 3 dias tem um efeito em termos de resultado, de produtividade, de ganho de tempo, quase tão grande quanto o planejamento semanal, que é um dos melhores. Mas é mais difícil o semanal. Vamos no 3 dias. 3 dias te dá um efeito de produtividade incrível e faz você ter maior controle sobre as atividades. Quarta coisa, antecipe as coisas. As pessoas estão muito na urgência. Se o negócio é para quarta e hoje é segunda, o cara fala, ufa, que bom que isso é só para quarta. Esquece isso, meu. Se é quarta-feira, traz para fazer segunda. Já se livra do negócio. Entendeu? Antecipa. Quanto mais você se torna antecipado, melhor. Porque as pessoas deixam tudo para a última hora. E até onde você vai ficar na última hora? Esse é um mindset que você tem, de reagir à demanda urgente. E quando você muda isso, você tem mais controle, mais escolhas, mais possibilidade de ter liberdade de tempo. Isso que é importante. Quinto item. Planejou? Prioriza. O que é priorizar? Põe uma sequência numérica do que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer depois. Se quiser uma dica sobre isso, primeiro analisa o seu ritmo, o seu biorritmo, a sua energia. Quando você é mais poderoso? Quando que você tem mais disposição? É de manhã, de tarde, de noite? Não sei, cada um tem um período. O meu, por exemplo, é de manhã. De manhã eu tenho um volume de energia muito legal. Então o que eu faço? Eu pego, coloco as coisas mais complexas, chatas, difíceis nesse período que eu estou bem. E as coisas mais simples, mais rapidinhas, tá? Quando eu tomo o quê? Mais cansado. Porque é normal, a tua energia começa, ela vai cair e depois ela começa a dar um gás de novo. Então, pensa nessas coisas que você vai fazer. Prioriza numa sequência numérica e sequencial e faz nessa sequência. Surgiu alguma coisa nova, não sai fazendo a coisa nova, porque você vai multitarefar e isso gera um impacto aí de quase 30% no seu dia. A gente tem software que monitora isso na Tríade. A perda de tempo no brasileiro, em média, por dia é 1 hora, porque ele fica só alternando entre os softwares dentro do seu Windows, aí, do seu computador, para, vou no e-mail, daqui a pouco vou na planilha, daqui a pouco vou no Word e tal. 1 hora por dia sem fazer nada, só por causa disso. Então, use o seu tempo com um pouquinho mais de inteligência nesse aspecto. Outra coisa, uma dica extra aí, durante o dia, 2 coisas que você tem que fazer, pausas e água. Por exemplo, na manhã, faz 1, 2 pausas. Isso ajuda pra caramba você a manter o seu ritmo, ficar com mais disposição e não se cansar tanto, não drena tanto sua energia. E água, põe um copinho eu não sou um cara que tomava muita água não. Aí comecei a ler alguns estudos, alguma pesquisa sobre isso, e aí eu comecei a botar uma garrafinha de água. Sabe essas garrafinhas de 250 ml? Eu boto uma garrafinha de manhã, uma garrafinha à tarde. Eu tomo meio litro de água adicional ao que eu já tomava antes. Isso dá outra disposição também. Ajuda na oxigenação do teu corpo, né, obviamente H2O, e também na tua glicose, que é o que você precisa do teu cérebro para tomar decisões e para você conseguir ser mais produtivo. Enfim, 2 dicas simples. Agora, tem vários vilões de produtividade. Na verdade, tem um monte deles. Um deles, obviamente, é o e-mail. E se eu te falei, 3 horas por dia as pessoas ficam lá no e-mail, gastando tempo com isso. Como faz para você lidar melhor com o seu e-mail? Tem muito estudo sobre isso, né? A gente passou aí 2 anos lá no Vale do Silício estudando o que faz de inteligência artificial para resolver o seu e-mail. Então, alguns toques aqui. Primeiro, separa muito claramente seu e-mail pessoal do profissional. Porque muita gente coloca no e-mail profissional, tipo assim, manda as informações do churrasco de sábado. E aí o que acontece? Isso vai consumir o seu tempo. E outra, você sai da empresa, perde contatos. Então, joga tudo que é pessoal, ok? Pessoal. E o profissional. E aí uma terceira dica, um terceiro e-mail. Cria um e-mail do Hotmail, um e-mail do Outlook.com, um e-mail do Gmail, porque é um e-mail que você vai fazer para o lixo. O que é esse e-mail do lixo? Hoje, qualquer site que você vai te pede o teu e-mail. Entra aqui e dá o seu e-mail para você ver o negócio. Então, às vezes esses caras começam a vender o e-mail para outro lugar, ou começam a fazer muita propaganda ali que você não gosta. E mesmo o teu e-mail pessoal vira um saco isso. Então o que você faz? Bota nesse teu e-mail do lixo, que você quase não vai acessar. Tem aquele e-mail para você descarregar as coisas que você não quer ver. Então, isso vai aliviar um pouquinho a tua caixa de entrada e vai deixar você muito mais, com menos e-mails para lidar. Com menos e-mails, menos tempo você gasta. Outra coisa, para com essa história de corrente, de spam, de mandar vídeo. Putz, cara, tem gente que é incrível. Isso está parando um pouco, porque agora o pessoal migrou para o WhatsApp, né? Ficar em grupo de WhatsApp, que é outra coisa necessária, também cancela esses grupos. Por que você está em grupo aí? Quanto que esses grupos consomem da sua vida? Você tem que pensar o seguinte, eu sempre falo isso às vezes para os meus sócios que eu invisto neles, e os caras estão lá no Facebook, no WhatsApp e tal. Eu falo, meu amigo, enquanto você está aí no WhatsApp, brincando, vendo piadinha, vendo vídeo, gastando 1 hora por dia à toa, o teu concorrente, o teu melhor concorrente está pegando essa 1 hora e está fazendo uma feature no teu produto que vai matar o seu negócio lá na frente. Aí os caras me olham assim e falam, ai Christian, que exagero. Eu falo assim, não é exagero, 1 hora por dia, daí numa semana, se você for ver, dá 5 horas. Cara, em 5 horas você constrói muito protótipo, muita ideia. Então,
pensa nisso, né? Às vezes é 1 horinha só no dia, mas quando você vai ver no todo, no mês dá 20 horas. 20 horas você faz aí um WhatsApp. Se você for desenvolver um WhatsApp, é uma coisa simples de fazer e programar. 20 horas você faz um WhatsApp. Então tem que pensar nisso. Então, para com essas correntes, spams, corta esses negócios, cancela, bloqueia, põe lá no junk e-mail. Todo o sistema de e-mail tem uma forma de você colocar no lixo eletrônico. Então, coloca no lixo eletrônico. Né? Outra coisa com relação ao e-mail, não fica ligado nele a todo momento. As pessoas são tão viciadas no e-mail que elas deixam o Outlook aberto, lá o Gmail aberto e tal. E aí chega o e-mail, vão ver o que o e-mail tem. Vou ver o e-mail e tal. Cara, isso é uma loucura. Entendeu? Se você ficar 2 horas sem e-mail, você liga para o provedor e fala, meu Deus, acho que está com algum problema que eu não estou recebendo e-mail. É porque as pessoas estão viciadas nisso. E para com isso, vê o e-mail em horários específicos. Por exemplo, isso te dá um controle de vida incrível. Eu vejo meu e-mail 3, 4 vezes por dia, no máximo. Então eu vejo quando eu chego de manhã, no meio um pouquinho antes do almoço, umas 11h30 por aí, meio da manhã, vejo mais ou menos às 3 da tarde e gosto de ver meu e-mail às vezes à noite. Depois que meus filhos dormiram, tal, não sei o quê, eu gosto de dar uma olhadinha no e-mail, umas 9h30, 10 horas, eu dou uma última olhada por causa do pessoal de São Francisco, que a gente está num fuso horário, às vezes 6 horas, né? Então, para eles não ficarem tanto tempo também sem resposta. Acabou. E eu, quando eu estou móvel, eu estou vendo no celular. No escritório, meu e-mail está fechado, porque eu estou focado em realizar o quê? As tarefas que foram planejadas. Entendeu? Então você produz muito mais. Outra coisa com relação ao e-mail, que as pessoas erram muito, é escrever muito. Para de escrever tanto. Né? Eu sou o cara de uma frase no e-mail. O cara mandou um textão desses, o que eu vou fazer? Obrigado, tal, 2, 3 frases, no máximo. Quanto mais você escreve, mais tempo para ler, mais tempo para você escrever, mais tempo para prejudicar tudo. Então, tem que parar para pensar o seguinte, seja conciso, objetivo. É um treino o seu objetivo. Seu objetivo não é fácil para as pessoas, mas quando a gente é objetivo, a gente economiza tempo dos outros e ganha tempo para a gente também. E a última dica, se eu puder dar para vocês, com relação a isso, deixe alguns e-mails prontos. Cria uma pasta do ladinho chamada de perguntas frequentes. Porque com certeza tem um monte de coisas que as pessoas te perguntam que você já respondeu 10 vezes. Então a próxima vez que acontecer isso, pega um e-mail, escreva esse e-mail bem escrito, e aí o que você faz? Manda para você na cópia oculta. Né? Quando o e-mail chegar, pega esse e-mail e põe na pasta dessas perguntas frequentes. E aí quando você for nessa pasta de perguntas frequentes, é só você procurar, pega o texto, copia e cola naquilo que você precisa, tá ok? Fica muito mais prático de você fazer isso. Mas eu não posso fazer isso nos meus itens enviados? Claro que pode, mas o problema dos itens enviados é que fica mais fácil de você localizar, porque aí vai ter mensagem e tal de você cortar. Então, numa pastinha de itens frequentes, ele sem dúvida nenhuma é muito mais usual, beleza? Aplicativos, todo mundo me pergunta, dá alguma dica de aplicativo aí que você gosta para eu ganhar tempo e tal, não sei o quê. Primeiro, isso é muito pessoal. Eu posso te dar milhares de aplicativos, mas é muito pessoal. Se você for ver online, se você for olhar um software online para gerenciar a tua agenda, tua produtividade, eu vou recomendar o nosso, obviamente, que é o neotriad.com, que é uma ferramenta gratuita, que tem uma parte gratuita e uma parte paga, onde você gerencia toda a parte de produtividade lá. Não gostou do Neotriad? Você tem o Remember the Milk, que é outra ferramentazinha muito boa, um bom concorrente meu, excelente concorrente. Não gostou do Remember the Milk? Você tem o Wunderlist, simplesinho, bem simples lá. Esses carinhas todos têm aplicativos para plataformas móveis, para seja lá qual for o teu iPad, o Samsung ou o Windows Phone, que é praticamente o que eu uso. Então, é uma coisa de você estar usando. Agora, um aplicativo que eu gosto muito, e acho que a gente tem que fazer isso, tem um caderno digital, sabe? Para você tomar notas, pegar algum conteúdo que você gosta e tal. E aí tem 2 muito conhecidos, o Evernote, que é um do elefantinho, e tem um outro que é da Microsoft, que é pouco conhecido, mas ele dá um pau no Evernote fácil, que é o OneNote. Eu era usuário do Evernote, aí migrei para o OneNote, estou muito feliz, nunca mais quero ver o Evernote na minha vida. O OneNote é gratuito, tem para todos os celulares, plataformas, Windows, Mac, etc. E acho que é bem bacana, é uma plataforma legal de você dar uma olhada e dar uma testada com relação a isso. Outra coisa que eu acho bacana, e para você se conhecer um pouco mais, para quem curte métrica, coisa do tipo, existem umas bands hoje, por exemplo, eu uso aqui uma band da Microsoft. Ó. Essa aqui é uma band da Microsoft que monitora milhares de coisas, tipo, fora passos, como é que eu estou dormindo, batimento cardíaco, etc. Ele tem coisas legais, tipo assim, ele se integra com o meu SMS. Então, por exemplo, estou numa reunião, alguém está me ligando, eu dou aqui um reply, automaticamente pelo Band, ele já responde para a pessoa. Tem esses smartwatches agora, né? Acho que é um device que vale a pena você olhar aquele que você acha que vai se adaptar melhor, que você se torna um pouquinho mais produtivo com ele, sem dúvida nenhuma. Devices bacanas aí, acho que é legal de você ter alguma coisa com relação a isso. Esse aqui, eu sou muito fã de Microsoft, óbvio, né? Eu sempre brinco com 2 coisas. Se algum dia eu for fazer uma tatuagem na minha vida, de um lado será o Windows, de outro lado será Mestre Yoda. São as 2 coisas que eu mais gosto aí na vida. Então eu gosto muito desse, é show de bola, assim, eu acho que
baita de um device. Esse se chama Microsoft Band, mas a Apple tem um também, o Samsung tem muito bons aparelhos com relação a esse negócio, mas acho que vale a pena. Uma das coisas que você tinha que monitorar em produtividade é o teu sono. As pessoas não dão muito valor para o sono, mas o sono afeta demais a performance no teu dia a dia. A gente fez um estudo na Tríade Legal, linkando sono, o sono recuperador mesmo, com o volume de tarefas executadas. E é simples, quem dorme mal tem problema de execução de tarefas. Quem dorme mal muitas noites fica doente também. Por exemplo, no meu ciclo, se eu dormir mal 3 noites seguidas, eu certeza vou baixar minha resistência, vou ficar alguma gripinha, algum resfriado, sabe esse tipo de coisa? Por quê? É natural, teu corpo, para mim eu preciso dormir alguma coisa em torno de 6 horas, é o que me recupera, me deixa feliz e me faz bem. Se eu dormir 4, já vai me pegar. Um dia, beleza. 2 dias seguidos, vou ficar mal. 3 dias, ferrou, vou ficar doente. Então, quando você conhece seus padrões de sono, você consegue também aumentar o seu nível de performance e produtividade. Alguma coisa para você pensar com relação a isso. Bem, eu acho que eu falei demais aqui. Eu já ocupei boa parte do seu tempo, te dando algumas dicas, alguns insights. Esse assunto é muito profundo. A gente podia falar aqui 50 horas que ia ter assunto para falar. Mas eu vou deixar para você, se quiser aprofundar um pouquinho mais, tem meus livros. Eu recomendo que você comece com o Tríade do Tempo, que fala da metodologia, tem bastante coisa. E um outro livro que eu acho bem bacana de você olhar é o Equilíbrio Resultado. O Equilíbrio Resultado, ele é um livro que fala muito dessa parte de mindset, foi durante quando eu estava lá no laboratório de neuro. Ele é um livro que fala por que as pessoas não fazem aquilo que deveriam fazer, por que as pessoas procrastinam, adiam o seu dia a dia. E ali também tem uma pesquisa do que pode fazer para ajudar você a não procrastinar tanto assim e ter muito mais resultados com relação a isso. Acho que, particularmente, é o livro que eu mais gosto. Teve muita entrevista com presidentes de grandes empresas, clientes nossos, alguns, dando dicas sobre isso. Acho que é um livro bacana de ler. Então, o Tríade e o Equilíbrio Resultado, acho que são fontes de informação para você. Quer online? Tem o meu blog, que é o Mais Tempo com BR, facinho, Mais Tempo com BR, tem muita informação lá. Assina a nossa news para você ficar recebendo as dicas, os vídeos que eu faço basicamente toda semana. E tem o Produtividade Pessoal também, que tem bastante dica lá sobre como você ser mais produtivo. Novamente agradeço o pessoal do Administradores pelo convite, agradeço o seu tempo de estar me ouvindo aqui, porque eu sei o quanto é precioso você estar me ouvindo até agora, então se você me ouviu até agora, realmente obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo. Espero ter te dado alguns insights para você começar a pensar um pouquinho em como tornar a sua vida, seu dia a dia mais produtivo. Porque a gente não precisa trabalhar mais, a gente precisa trabalhar de forma mais inteligente. E tempo é a única coisa que nunca mais vai voltar na sua vida. Dinheiro volta, família volta, saúde volta, até ex-sogra volta na porra da sua vida. Agora, tempo nunca mais vai voltar. Perdeu, não recupera mais. Então, use o seu tempo com muita sabedoria, que é o que eu gosto de falar para as pessoas. Obrigado e até uma próxima oportunidade.